colegas auditores fiscais federais agropecuários, mais uma vez aqui, numa live do ANFA Sindical, para passar aqui o detalhamento sobre a nossa ADI, que foi iniciada há poucos dias pelo escritório Torreão Brás. Mas antes disso, gostaria de cumprimentar a nossa equipe aqui presente, começando aqui pelas doutoras Gabriela e Viviane, advogadas do nosso sindicato, que estarão acompanhando o chat para coletar os questionamentos, as perguntas dos nossos filiados. Contamos também com a presença do nosso vice-presidente, o Ricardo Aurélio, e do nosso diretor jurídico, Rogério Ferreira. Por parte do escritório Torreão, contamos com a participação aqui especial do Dr. João Monteiro e Dr. Tiago Linhares. Sejam muito bem-vindos. Hoje é um momento muito importante para a nossa carreira. Nós vamos tirar todas as dúvidas e os questionamentos sobre a ADI que iniciamos sobre a lei que versa sobre o autocontrole. É importante ressaltar que isso é o resultado de um grande trabalho do ANFA Sindical, que se iniciou, primeiramente, em conversações dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, com apresentações de sugestões, que iam desde a reforma da estrutura da secretaria, tornando uma supersecretaria, ao Vigifronteira. Pouquíssimos itens, pouquíssimas emendas foram aceitas, embora nós tivéssemos o diálogo, participamos de audiência pública na Câmara, na Comissão de Agricultura do Senado, no plenário do Senado, ainda assim a receptividade por nossas sugestões, por nossas proposições, foi muito pequena. E em razão disso, e sob a ótica jurídica, sobre o impacto da inconstitucionalidade de alguns artigos, a nossa equipe jurídica e o envolvimento de outras entidades, que após o processo, todo esse processo, nós nos reunimos várias vezes com organizações não governamentais, sociedade organizada, defesa do consumidor, enfim, procuradores, juízes federais. Nós chegamos a essa solução final, que é entrar com a ação de inconstitucionalidade da matéria. Eu vou passar aqui, após essa pequena introdução, ao nosso vice-presidente, Ricardo Aurélio, que participou de mais de 90% dessas reuniões virtuais que ocorreram, num número bastante elevado. Não sei se ele tem na memória dele o número exato, mas eu chuto aqui com toda a absoluta precisão, acima de 40 reuniões realizadas. Então, foi nesse sentido que o ANFA Sindical trabalhou, e trabalhou com muita atenção, com muita preocupação, sempre no sentido de resguardar a segurança alimentar, a qualidade dos alimentos, pensando na segurança do consumidor, da população brasileira, que se dá por meio da realização das nossas atribuições como carreira, da realização das atribuições das outras carreiras que compõem a defesa agropecuária brasileira. Então, após essa pequena introdução, desejo uma excelente live para todos nós, e eu já passo a palavra aqui para o nosso vice-presidente, Ricardo Aurélio. Obrigado, pessoal. Pessoal, boa tarde. Não sei se todos conseguiram migrar para aqui, porque ficou em 2 links. Então, pode ser que o pessoal ainda esteja em algum processo de migração, Bom, de qualquer maneira, com a introdução, o Pablo está falando daqui, eu vou falar um pouquinho mais, aí dá tempo do pessoal acabar de migrar, para na hora que a parte jurídica nossa do sindicato for falar, junto com o doutor Tiago e o doutor João Monteiro, já está mais... O pessoal já conseguiu migrar, com essas informações mais importantes. São os colegas que já estão aqui nos assistindo. Eu vou detalhar um pouquinho mais para dar tempo também dos demais colegas migrarem para esse novo link.
como o Pablo falou, a gente fez dezenas de reuniões aí ao longo da tramitação do PL 1293. Começou, né, a se transformar em lei, um PL durante a pandemia. Só é bom a gente sempre lembrar disso. Um debate que ocorreu na sessão de debates temáticos do Senado, a gente abordou essa questão. Quando o projeto tramitou na Câmara dos Deputados em 2021, foi num período de pandemia, a Câmara não estava aberta ainda a receber audiências públicas presenciais, fez algumas audiências virtuais, numa ferramenta nova, numa ferramenta completamente diferente. E essa ferramenta diferente de participação virtual impedia um livre contato, né, com os parlamentares e uma discussão mais ampla. Embora a gente tenha feito essa alerta durante o Senado, naquele dia dos debates, a gente também fez um outro alerta, que diversas emendas o sindicato havia apresentado durante a tramitação na Câmara, em torno de 22 a 25 emendas, depois no Senado, inicialmente 12, 15 emendas, chegando também em torno de 20, e aquelas emendas, elas respondiam diversos itens que a gente considerava que não estavam claros na legislação, e depois transformado na lei, né, do autocontrole. E ainda fizemos esse apelo ao senador Reis, que estava presidindo o debate de sessão temática naquele dia, em dezembro já, né, antes de ser votada, e diversos questionamentos que ali apareciam, todos eles tinham sido apresentados emendas para serem esclarecidos e definir principalmente o papel do Estado e o papel da iniciativa privada. E também um alerta, tanto feito pelo Ministério Público do Trabalho, que estava ali presente, como pelo doutor Vicente, que também estava no debate, um juiz federal, né, juiz federal do Paraná, que tinha itens que a gente considerava inconstitucionais. As emendas acatadas resolveriam esse problema. No entanto, na pressa e na rapidez em desejo de promulgar uma lei, como foi, né, muito rápida, entre um debate e depois a promulgação, em alguns dias, no dia 29 de dezembro, ela foi promulgada sem acatar as emendas, sem a possibilidade da discussão das emendas nas diversas comissões do Senado. Então, a Casa Revisora, né, num dos papéis de revisão, que é o Senado, ele estava abdicando desse papel de fazer a revisão, e a gente alertou isso naquele debate, e ao deixar de fazer essa revisão, levou às lacunas que a gente considera inconstitucionais, e é o objeto dessa live para a gente esclarecer. Eu acredito, doutor João Monteiro, doutor Tiago, que uma das questões que deve ser abordada, né, como sugestão, é sobre o aspecto legitimidade, né, porque não direto o âmbito sindical com a ação, isso houve muitos questionamentos já, e para muitos a gente conversou e explicou, e aí numa live dessa é melhor a gente sempre, mais uma vez, falar sobre a questão da legitimidade, a questão dos itens que a gente identificou como inconstitucionais e que fazem parte da ação direta de inconstitucionalidade, e outros passos possíveis, né? A gente sabe que os prazos do Supremo são prazos diferentes, né? Mas se é que existe prazo assim para o relator, né? Talvez nem tenha prazo definido no regimento, mas se a gente pudesse abordar essas questões, eu acredito assim, que a gente poderia já, né, passar para o Rogério aqui, o Rogério faz a apresentação, né, da parte jurídica, e a gente vai para esse debate, e aí a gente ganha tempo nesses esclarecimentos tão necessários. Então, Rogério, está com você. Obrigado, Ricardo. Boa tarde, os nossos filiados e filiadas, dando prosseguimento ao que o nosso vice-presidente abordou e de muita clareza. Então, logo houve a sanção, né, da lei, a Diretoria de Assuntos Jurídicos passou imediatamente, né, a estudar o caso, a acompanhar principalmente as reuniões com o vice-presidente Ricardo Aurélio, né, sempre com a preocupação da questão da legitimidade, porque não adianta a gente querer propor uma ação em nível de STF, ou seja, uma ação de declaração de inconstitucionalidade concentrada, né, que é a nível de STF, sem ter legitimidade, no que pese ser um sindicato de abrangência nacional. Então, superadas as etapas, com várias reuniões, várias personalidades jurídicas interessadas, chegamos sim a avançar. Foi quando, já em conversa com o representante do escritório de Torreão, o doutor João Monteiro,
né, que se faz presente aqui na live, foi que a gente definitivamente começou a funilar e direcionar nosso trabalho. Foi quando, em reunião com a Confederação, né, dos Trabalhadores da Indústria de Alimentos, né, se fechou, e naquele momento se acertou a ação de declaratória de inconstitucionalidade. Não pretendo mais alongar, porque vamos deixar o doutor João Monteiro, o doutor Tiago Linhares, os autores da ação, expor, né, com riqueza, com pormenores, toda a atividade, toda a ação que já corre no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, doutor João, doutor Tiago, fiquem à vontade. Muito boa tarde a todos e todas, auditores e auditoras fiscais federais agropecuários, doutor Janos Pablo, doutor Ricardo Aurélio, doutor Rogério Ferreira, doutora Viviane, doutora Gabriela, meu colega, sócio, está aqui conosco, o Tiago, muito boa tarde. Com grande satisfação que tratamos aqui de um tema de extrema relevância para a carreira, né? Qual seja o autocontrole, que não é uma novidade para os auditores, mas é uma novidade a inconstitucionalidade, a antijuridicidade, com a qual veio a lume jurídico. É flagrante essa inconstitucionalidade, o ANFA Sindical tem emitido, por intermédio de sua diretoria jurídica, inúmeros comunicados, notas jurídicas, tem oficiado, né, os órgãos temáticos do Congresso desde o PL 1293 de 2021, como relatou o doutor Ricardo Aurélio, mas fato é que no assodamento de aprovação de últimas medidas que houve em dezembro de 2022, esse PL foi aprovado, né, sem o acolhimento das emendas e eivado de inúmeras antijuridicidades. Então, temos conversado com a diretoria jurídica, como reportou o doutor Rogério, o doutor Ricardo, e temos nos aproximado de todos os atores e atoras afetados, atrizes afetados por essas medidas que vêm a lume com a lei do autocontrole, que viola uma série de direitos, não só afetos à carreira na auditoria agropecuária, mas também, por exemplo, para termos ideia da dimensão das lesões, também direito animal, temos a precarização das relações de trabalho, os trabalhadores nas indústrias de alimento, de alimentação e afins estão realmente bastante preocupados com a gravidade das medidas e do desvio de finalidade das próprias funções precípuas, né, dos contratos de trabalho nas indústrias de alimentação. Então, a diretoria do ANFA, com a nossa participação, tem se aproximado desses players, né, diretamente afetados pelo autocontrole, nos modos com que veio, e chegamos a uma reunião que foi decisiva, em que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação e Afins, a CNTA, por intermédio do nosso querido escritório parceiro, escritório Rieder de Figueiredo, representado pela sua sócia, a doutora Rita de Cássia Vivas, mostrou a enorme preocupação da entidade, que era justamente uma preocupação compartilhada, então houve uma afinidade de questões e preocupações com a nossa carreira, né, de auditoria agropecuária. E nessa conjunção de esforços, chegamos a uma minuta, né? Elaboramos uma minuta de peça processual a ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Essa minuta foi amplamente debatida pelas advogadas, tanto do escritório Rieder de Figueiredo quanto do escritório Torreão Brás, e atendendo aos interesses da legítima autora da ação, né, da CNTA, e aos interesses da nossa categoria, representada pelo nosso ANFA sindical, demos entrada nesse início de fevereiro, dia 1º de fevereiro, demos entrada na ação direta de inconstitucionalidade 7.351. Aqueles que quiserem acompanhar o trâmite é muito simples, no Supremo, basta digitar stf.jus.br, há um link para acompanhamento processual, basta digitar
a ADI 7351 nesse campo, que terá acesso ao andamento processual. Bom, mas sem me alongar aqui, mas com o necessário preâmbulo, né, da questão técnica que envolve esse tipo de ação, porque é uma ação muito específica, mas com a qual o nosso escritório Torreão Brás e o escritório Rido de Figueiredo estão acostumados aqui no Foro de Brasília e nos tribunais superiores, é uma ação que visa atacar a lei quando a lei fere disposições da Constituição Federal. Porque a lei, como se diz no mundo jurídico, ela tem uma presunção de legitimidade, porque existe um controle de constitucionalidade que seria a priori feito no Congresso Nacional, que se chama comumente de controle preventivo de constitucionalidade. Mas quando esse controle não é observado, cabe ao Supremo Tribunal Federal o controle repressivo. O que é esse controle repressivo? É demonstrar que, apesar de uma lei presumidamente não vir ao mundo quando viola a Constituição, em alguns casos ela vem e viola a Constituição e deve, por isso, ser extirpada do ordenamento jurídico. É por isso que há esse nome, ação direta de inconstitucionalidade. Esse termo direta, ele adjetiva justamente o que chamamos no direito de controle concentrado, porque nós vamos direto, por isso o nome direto, ação direta, ao órgão de cúpula, que é o defensor, é o guardião da Constituição Federal, que é o Supremo. Então, não necessitamos de uma ação comum, como aquela que todos os auditores, auditoras têm ciência, que são ajuizadas pelo sindicato, nas justiças federais de primeira instância, nos tribunais. Não temos necessidade de passar por essas instâncias. É uma ação que as entidades legitimadas pelo artigo 103 da Constituição Federal propõem diretamente ao Supremo. Por isso que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, a lei do autocontrole está sendo impugnada por intermédio desse expediente jurídico, que é o expediente apropriado para instaurar o controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Os primeiros passos, daí falando um pouquinho, e bem resumidamente, antes de passar a palavra ao colega Tiago Linhares, mas o trâmite, basicamente, da ação direta, ele passa por uma apreciação do relator acerca de medidas urgentes que são pleiteadas e, evidentemente, diante da gravidade dos efeitos da lei do autocontrole, nos moldes em que proposta. Nós requeremos o que se chama comumente liminares, então medidas que são acautelatórias no âmbito do controle concentrado. Então, se pede liminarmente ao Supremo Tribunal Federal que já suspenda a eficácia do autocontrole como proposto. Então, assim o fizemos, a petição inicial da CNT aduz esses pedidos, formula esses pedidos para que haja a suspensão da eficácia e assim confiamos que o Poder Judiciário vai suspender a eficácia porque há uma flagrante inconstitucionalidade dos moldes do autocontrole tal como proposto. Como o doutor Ricardo bem pontuou, houve um assodamento do próprio debate no Congresso, e é evidente, uma leitura primo ictu oculi do que é o texto aprovado, mostra que há uma renúncia do poder do Estado na defesa agropecuária. Isso não é autorizado pela Constituição. O artigo 174 veda esse tipo de renúncia. A violação ao artigo 196, artigo 6º, são inúmeras violações apontadas. O texto da petição, inclusive, é público, Isso pode ser consultado por todos que assim o desejam. Os autos do processo de uma ação direta são públicos pela própria natureza da ação. E estamos requerendo esse pleito de medida liminar, ou cautelar. O termo técnico seria medida acautelatória, porque antes do amadurecimento e julgamento do processo, por cautela, se suspende a eficácia, famosas liminares. Então, o ANFA sindical já tem conversado, nós temos diariamente conversado com inúmeras outras entidades afetadas por essa inconstitucionalidade. São entidades de vários setores, a
até inclusive o setor de direito animal, de defesa do direito animal, e todas as medidas serão adotadas no curso desse processo para que seja realmente declarada em controle concentrado a ilegitimidade do autocontrole tal como proposto. Nós acreditamos que as estruturas de Estado não são estáticas, não é evidente que a modernização, mas sempre com respeito às carreiras típicas de Estado, que estão abarcadas, cuja atividade principal está abarcada pela Constituição. Então, renúncia a poder tipicamente estatal, como é a defesa agropecuária, a Constituição não autoriza nos moldes como está na lei do autocontrole. Então, é essa a nossa luta. Nós já temos uma agenda com o relator, o excelentíssimo ministro André Mendonça, que é o relator dessa ação, já temos uma agenda com o gabinete para despachar sobre a ação, e acreditamos e assim confiamos que em breve traremos positivas respostas, positivas devolutivas acerca dos desfechos. Muito obrigado pela atenção, continuamos aqui à disposição. Tiago, por favor, com os complementos. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde. Bem, a ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta em parceria com a CNTA, questiona especificamente os dispositivos da Lei 14.515 que tratam, então, conferem um tratamento para o autocontrole como um substituto da fiscalização agropecuária. Inclusive, esses são os termos que o site da Câmara dos Deputados apresenta quando trata da aprovação dessa lei. Bem, essa lei, ora esvazia as competências que até a sua edição eram exercidas com primazia e exclusividade pelos auditores agropecuários, e ora por transferir de forma expressa para a iniciativa privada as atribuições de certificar condutas que estariam ou não adequadas à lei e aos atos infralegais, expedidos mais especificamente pelo MAPA no que concerne a auditoria agropecuária. Também combate a prorrogação dos contratos temporários de médicos veterinários, que consta lá no final da lei, especificamente no artigo 47, estabelece uma prorrogação por um período que é totalmente desarrazoado para esse instituto que a Constituição prevê. Especificamente sobre o autocontrole, são demonstradas e comprovadas as inconstitucionalidades do artigo 8º, que estabelece o autocontrole como esse substituto da fiscalização agropecuária, do artigo 7º, inciso 3º, que de uma forma geral prevê que a intervenção do Estado sobre a atividade produtiva da cadeia agropecuária ocorrerá de uma forma tão somente subsidiária e excepcional, e do próprio conceito do controle, do autocontrole, que é estabelecido no artigo 3º, no inciso 8º, à luz, obviamente, desses dispositivos anteriores que são flagrantemente incompatíveis com a Constituição e, por isso, devem ser extirpados do mundo jurídico. O conceito do autocontrole, ele é colocado pelo artigo 3º, inciso 8º, e aqui eu peço permissão para ler esse conceito, como a capacidade do agente privado de implantar, de executar, monitorar, verificar e corrigir processos de produção e de distribuição de insumos agropecuários, alimentos e produtos de origem animal ou vegetal, com vistas a garantir a sua inocuidade, identidade, qualidade e segurança. Bem, a responsabilidade dos agentes produtores da cadeia agropecuária de aperfeiçoar os métodos e efetividade do controle de qualidade dos próprios produtos é evidente. É desejável sob todos os pontos de vista que permitam dar mais segurança para a população consumidora que está levando para casa um produto seguro, que não vai estar colocando a saúde sua e de sua família em risco, e que esses alimentos, produtos e subprodutos agropecuários estão próprios para o consumo e utilização. Mas não é isso que faz a lei do autocontrole, especialmente no artigo 7º, inciso 3º, que trata dessa intervenção subsidiária, e do artigo 8º, que trata do regramento do autocontrole como substituto da fiscalização agropecuária. Por quê? Da forma como foi feita, a Lei 14.515 transforma a responsabilidade do produtor em um poder que pode ou pode não ser exercido corretamente, a depender apenas daquilo que ele próprio e outros integrantes da cadeia produtiva consideram como adequado.
Porque a lei do autocontrole retira da linha de produção, isso é o mais grave, a auditoria do Estado, auditoria forte, ostensiva e comprometida com a saúde pública, e não com interesses econômicos privados que existem, né, em diminuir ao máximo os custos de produção com vistas ao lucro. E é justamente em razão desse conflito de interesses, no caso, entre o interesse econômico privado e o interesse da preservação da saúde pública, que o Estado exerce a função de fiscalização. E o Estado exerce essa função não porque os gestores públicos assim decidiram, mas porque a Constituição Federal determina, no artigo 174, no artigo 174 e no artigo 225. Ela determina em razão da gravidade das consequências que podem advir da exploração dessas atividades sem o necessário cuidado e respeito à saúde pública e à segurança da população, né, que é tratada pela Constituição da República como um direito e uma garantia fundamental, que não pode ser vilipendiada, não pode ser tratada de forma irresponsável pelo legislador. O direito à saúde, nesse caso, não pode ser tratado como uma promessa ou uma recomendação da Constituição que pode ser, que está aberto à relativização ou interpretação de acordo com o interesse egoístico de quem quer que seja, mas sim um dever que deve ser associado com políticas públicas que visam a redução dos riscos de doença e outros agravos. E esse dever é do Estado. Está previsto, assim, no artigo 196 da Constituição. A lei do autocontrole, da forma, né, como foi aprovada, da forma como está hoje, é contrária a todos esses direitos, contrapostos em obrigações do poder público que a Constituição assim estabelece. Nessa medida, a lei do autocontrole, o procedimento do autocontrole como um todo, é flagrantemente inconstitucional e deve ser extirpado. Bem, contraria a Constituição, né, mais grave ainda, ao estabelecer que a intervenção do Estado, por meio da auditoria agropecuária forte e ostensiva, né, que é comprometida com o interesse público, vai ser feita apenas de forma subsidiária e excepcional. Contraria também quando ela coloca o auditor fiscal federal agropecuário um papel supletivo de verificação do cumprimento dos programas de autocontrole que são definidos, né, pelos próprios agentes produtores fiscalizados. É contrária, né, mais ainda, né, de forma mais flagrantemente à Constituição, porque coloca na mão desses produtores, né, desses agentes privados, cuja ação se dá com muita ênfase em função de interesses econômicos, que são intrínsecos à exploração de qualquer atividade, né, qualquer atividade econômica, coloca na mão desses produtores a saúde de mais de 214 milhões de pessoas que consomem, né, diariamente esses produtos de origem animal e vegetal. Então, concluindo aqui já a minha fala sobre a inconstitucionalidade do autocontrole, o poder de fiscalização, que é demonstrado na ação direta de inconstitucionalidade, é um poder, mas mais ainda, é um dever que é determinado pela Constituição e que não pode ser relativizado, excepcionado, pelo Estado, pelos produtores e muito menos pelos legisladores, né? Por fim, também é impugnado com muita ênfase ao final da ação direta o artigo 47, que estabelece a prorrogação dos contratos temporários de trabalho por mais 4 anos, os contratos temporários de médicos veterinários. Essa prorrogação, ela é de todo incompatível com a contratação temporária que é admitida, que é prevista na Constituição Federal, porque a Constituição, lá no artigo 37, estabelece essa possibilidade sim, mas desde que para atender o interesse necessidade temporária de excepcional interesse público. Pois bem, o interesse público aqui é inquestionável, mas o caráter temporário disso já ficou flagrantemente demonstrado que não, porque estamos prorrogando o período final de duração desses contratos, durará 8 anos. 8 anos não é algo temporário, ainda mais se considerado que o aumento da produção, da escala de produção agropecuária, é algo previsto. Então, a ação direta pede ainda, né, a suspensão também imediata dessa prorrogação dos contratos de trabalho, sob pena, né, de admitir que esses trabalhadores temporários sejam praticamente efetivados, né, em função do tempo do cargo público. Obviamente isso não vai acontecer, mas é isso que a lei autoriza o exercício. Então,
Esses dispositivos, toda a sistemática do autocontrole expressa nesses dispositivos em específico, incluindo aí a habilitação por credenciamento, são contrários à Constituição Federal e foram atacados pela ação direta de inconstitucionalidade, inclusive com um pedido, né, como muito bem adiantado pelo meu colega João Monteiro, de suspensão imediata, para que a gente possa, o quanto antes, ter restabelecido a sistemática anterior e ter, né, por fim, segurança nos alimentos que nós levamos para casa. Muito obrigado. Pessoal, tem algumas perguntas aqui já. Eu vou fazer aqui as perguntas. Acho que o doutor João Monteiro e o doutor Tiago, né, que poderiam responder. Então, eu vou pela ordem que está registrado aqui. O ministro André Mendonça foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, e se isso levaria a uma conduta dúbia do ministro ao avaliar essa ação direta de inconstitucionalidade? Doutor Ricardo, em razão do áudio, especialmente, eu não consegui ouvir. O senhor poderia, por favor, repetir? Então, o ministro, há um questionamento sobre se haveria parcialidade do ministro André Mendonça pelo fato dele ter sido nomeado pelo presidente Bolsonaro. A pergunta fala isso, que ele foi nomeado e se haveria, então, uma conduta parcial por esse aspecto. Perfeito, muito obrigado pelo esclarecimento. É bom destacar que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados pelo presidente da República em exercício quando da vacância das 11 vagas que existem, né? O Supremo é composto por 11 ministros. Então, essa suspeição ela não existe porque a indicação prevista na Constituição pelo presidente da República obedece a critérios objetivos, né? Que inclui, inclusive, notório saber jurídico. E, evidentemente que a indicação por si só da pessoa do presidente, ela não só levaria, se fosse uma tese plausível, sob o ponto de vista constitucional, a suspeição de vários outros ministros, como desmantelaria a própria sistemática de indicação política dos membros da Corte. O que eu quero dizer com isso? Como todos os membros são indicados por presidentes da República, todos os ministros que analisassem leis editadas sob essa presidência estariam suspeitos. Isso levaria a uma disfuncionalidade da Corte, né? Acreditamos na legitimidade constitucional do Supremo, temos convicção nessa legitimidade e não há uma suspeição. Isso é uma atribuição, exclusiva do presidente indicar os ministros. Então, se quiser algum esclarecimento complementar, não sei se eu fui claro, mas... Eu acredito que está clara a resposta. Há uma outra pergunta também. Acho que foi no início da explanação, o doutor João Monteiro que o senhor abordou, mas muita gente migrou depois, né, naquela transição aí dos dois links. Por que a autora é a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins e não ânfora sindical? Pergunta do Henrique Guimarães. Perfeito, excelente pergunta. Doutor Ricardo, nós acompanhamos, né, todo o esforço dessa diretoria nos diálogos que houve com os vários players afetados. Há muita gente prejudicada por essa lei, né? Eu citei, inclusive, entidades de defesa do direito animal, que certamente participarão, né, nesse processo como terceiros interessados. Há uma figura que se chama amicus curiae, que permite esse ingresso. Há vários setores, muitas entidades afetadas. E uma delas, e que mostrou enorme preocupação, é a entidade que representa em grau sindical superior os trabalhadores na indústria de alimentação, que tem a rigidez das suas relações de trabalho colocadas a risco, né?
Então, o doutor Arthur, o presidente da confederação, eu tive a felicidade de acompanhar os diálogos com o doutor Ricardo, o doutor Janos, o doutor Rogério. Ele está muito preocupado com essa inconstitucionalidade, porque como é que, nas palavras do próprio doutor Arthur, como é que a raposa fiscaliza o galinheiro, né? Aquela coisa, né? Qual é a segurança em termos de relação de trabalho que o empregado tem na planta do estabelecimento se ele precisar ir contra o interesse do patrão, né? do empregador? Essa independência só é garantida quando o agente do Estado está na planta, quando o agente do Estado está no pleno exercício do poder de polícia que lhe compete, quando o auditor, né, está no pleno exercício da auditoria. Então, há uma fragilização, nós vamos ter realmente um comprometimento da lisura do processo de fiscalização. Nos moldes em que está colocado, porque não houve o amadurecimento do debate democrático, as emendas não foram apreciadas e debatidas, não foram aceitas as emendas que tendiam, como propostas pelo ANFA Sindical, tendiam a preservar o autocontrole em termos mínimos de constitucionalidade, não foram aprovadas. Então, a ausência dessas emendas, ela coloca a relação de trabalho nas indústrias de alimento completamente a perigo. Então, essa que foi a preocupação da CNTA, que com a nossa amiga Rita de Cássia Vivas, advogada da entidade, do escritório Rio de Figueiredo, um escritório parceiro, renomado aqui em Brasília também, como o nosso escritório Torreão Brás. Então, houve um esforço conjunto de várias entidades, não é, doutor Ricardo? Não só eu estou mencionando apenas o ANFA Sindical e a CNTA, mas há várias outras entidades interessadas que vão participar do processo. Não vamos antecipar nomes, mas nós veremos nas próximas semanas e meses outras entidades participando. Mas estão, pelo fato de a CNTA ser uma entidade sindical de representatividade superior, ela atende ao requisito do artigo 103, né? Que fala em confederação sindical. Então, essa é a questão, é uma questão de ordem formal. Essa legitimidade ela é atestada pelo artigo 103 da Constituição. Então, respondendo ao filiado que fez a pergunta, a autoria ela está legitimada pela pertinência temática da entidade que vai contra a fragilização do trabalho na indústria de alimentação e está legitimada formalmente pelo artigo 103 da Constituição Federal. Bem esclarecido, né? Há uma outra pergunta, que o relator pode consultar, né, o Ministério da Agricultura pedindo esclarecimentos. Acredito que esse vai ser razoável que ele faça esse aspecto. E caso a posição do Ministério seja contrária, né, que naturalmente o Ministério deverá defender a lei, como que o ANFA poderá participar nessa contestação? Pois bem, é possível, né, é bastante provável que o Ministério se posicione em sentido favorável à constitucionalidade da lei, mas competirá e incumbirá ao ANFA Sindical, por intermédio dos instrumentos jurídicos aplicáveis à hipótese, ou seja, o manejo de amicus curiae, demonstrar também, né, reiterar os termos da inconstitucionalidade da lei do autocontrole, né, contradizendo, levando informações suficientes à corte que contradigam aquilo que o Ministério, caso seja essa hipótese, apresente como compatível à Constituição. E muito boa pergunta, doutor Ricardo. Como costumeiramente nas nossas lives, né, de excelente nível, há também uma peculiaridade que, na verdade, a fala do Ministério, digamos assim, o discurso do Ministério, ele vem por intermédio da Advocacia Geral da União, que, em razão de previsão constitucional e legal, tem de opinar em favor da lei, justamente em razão daquele princípio de presunção de constitucionalidade das leis. Então, o advogado da União ele não pode falar que a lei que veio do Congresso Nacional ela é inconstitucional. E a fala do Ministério vem por intermédio da representação jurídica do Executivo, que é feita pela Advocacia Geral da União.
Então, o rito é esse: colhem-se as informações do Congresso, né, em um prazo inicial, geralmente em até 30 dias, e depois, sucessivamente, em 15 dias, falam nos autos a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República. E os demais participantes do processo, né, sob as diversas modalidades de amici curiae, né, de os vários amigos que queiram intervir no processo vão falar nos autos também, inclusive a possibilidade de o Supremo designar audiências públicas, e assim acreditamos e confiamos que estabeleça, porque é um debate complexo. O assodamento do trâmite no Legislativo, ele é absolutamente incompatível com a complexidade da questão, e acreditamos que essa lacuna de debate democrático seja suprida no decorrer do processo no Supremo. Então, o que o MAPA fala, ele fala por intermédio de um órgão que tem o dever constitucional de defender a lei. Então, de todo modo, isso não é um motivo, digamos assim, determinante, né? Mas eu entendo que a fala dos atores que defendem a rigidez da defesa agropecuária vai se sobrepor à presunção de legitimidade da lei, porque a renúncia ela é manifesta. Há diversos pormenores que a gente não consegue adentrar aqui, é uma inicial com 30 laudas, nós não conseguimos adentrar nos pormenores. Mas, por exemplo, a própria diferença de tratamento em relação a produto destinado ao consumo interno, produto para determinados países, né, que exportam carne do Brasil, por exemplo, há uma série de peculiaridades que poderão ser apreciadas em audiências públicas, que levarão a um contraponto, que levarão a eventuais falas do Ministério, a um contraponto que mostre a inconstitucionalidade. Realmente, é esse o nosso intento. Só para deixar ainda um pouquinho mais claro, assim, doutor João, doutor Tiago, lógico, né, o sindicato vai entrar como amigos curiae, isso é certo, outras entidades já falaram, a gente vai ter uma live daqui a pouquinho, às 19 horas, Animal Equality, que é uma das organizações que já manifestaram, que vão entrar também na ação, né? E diversas outras poderão se manifestar ainda durante esse momento. Há um momento adequado para que as organizações façam essa solicitação de amigos curiae? Daria para poder falar assim, que momento é esse? Claro, claro. Bem, a lei processual que regula a tramitação das ações diretas de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, as ações em controle concentrado, permite o ingresso dessas entidades, né, capazes de levar à corte elementos capazes de contribuir para o julgamento, os amici curiae, estabelece a possibilidade deles poderem ingressar nessa condição até o julgamento do feito. Tá? Pois bem, teremos daqui a alguns dias a análise do pedido liminar, mas não é esse ainda o julgamento do feito ao qual faz referência a lei processual, mas, especificamente, o ingresso do ANFA sindical como amicus curiae será manejado o quanto antes, né? Possivelmente até antes dessa análise, para que os elementos do sindicato possam ser levados em consideração na análise desse pedido cautelar. Pois bem, o pedido de ingresso do dos amici curiae, deve, desde já, requerer a delimitação das suas competências. A competência para despachar, a competência para expor oralmente na tribuna os elementos, né, que militam para o deferimento ou indeferimento da ordem, e esses pedidos e esses poderes, por assim dizer, serão definidos pelo ministro relator, no caso o ministro André Mendonça, na decisão que admite ou inadmite o ingresso dessas entidades. Porque, para esse ingresso, as entidades devem cumprir certos requisitos que a lei processual estabelece. Primeiro,
a legitimidade, né, a capacidade adequada de representar, de levar elementos que contribuam para esse debate perante a corte. E o segundo ponto é justamente a similitude dentre as funções, dentre as atribuições dessa entidade com o objeto que será posto em julgamento, né? Porque não é possível ingresso na condição de amicus curiae entidades que tenham interesse econômicos diretos, né, por assim dizer, no resultado da causa. Uma pergunta interessante aqui, doutor João e doutor Tiago, que vou fazer como ela está escrita, mas a omissão de reposição de auditores fiscais, né, a ausência de concurso, cria meios de fortalecer o processo do autocontrole. E a pessoa lá, então, ela escreve que ela vê necessidade de utilizar o judiciário para obrigar a reposição em caráter emergencial. Como o artigo 47 está sendo questionado na ADIM, ali poderia também sair uma determinação para a realização de concurso? Seria uma tese que poderia ser apresentada? Deixou a pergunta para os senhores. Obrigado. Bem, não é possível que o ministro, né, ao apreciar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse dispositivo, determine, desde logo, a realização de concursos públicos. O que há é a possibilidade, né, a possibilidade dessa providência ser alcançada de forma indireta, mediante a suspensão imediata desses contratos temporários, né, a exemplo de outras demandas que o ANFA sindical, inclusive, já ingressou na justiça de forma contrária, para que, uma vez afastados do exercício dessas atribuições, se torne impossível para o Estado não realizar concurso e não promover a movimentação interna ali para reajustar o quadro, a força de trabalho disponível. Então, basicamente, são esses os termos. Não é possível que o ministro, ao apreciar essa questão, já desde logo determine a realização de concurso público, infelizmente. Só para esclarecer, a gente pediu uma antecipação de decisões em forma liminar, ou qual que é o instrumento adequado? Mas não é da lei como um todo, mas daqueles artigos que vocês falaram aqui no início, né? E daqueles da parte que a gente considerou inconstitucional, não é isso? Mas eliminar Isso. mesmo o termo correto ou é outra expressão jurídica? A antecipação da decisão. É uma excelente pergunta. O nome liminar, ela vem da característica de ser uma tutela do judiciário in limine, né? Se usa corriqueiramente no Supremo Tribunal Federal o termo medida cautelar, mas a cautelaridade é uma característica da liminar. O critério liminar é cronológico, que ela é ab início, é in limine, no começo. Então, a característica de liminar. Só que, na verdade, é uma medida cautelar pela característica acautelatória. Ou seja, o tipo de eficácia que se pretende, que é de sobrestar a eficácia imediata, ela acautela. E a característica cronológica de ser no início do processo, ela concede in limine. Estou falando em termos técnicos, mas explicando em linguagem leiga. É uma liminar porque é no começo e é uma cautelar porque suspende. Então, o termo correto é uma medida cautelatória, uma medida cautelar requerida liminarmente e assim apreciada logo no início pelo relator. Eu posso esclarecer complementarmente, doutor Ricardo, se for necessário. E só para confirmar, referente à parte da lei, certo? Daqueles artigos que a gente considerou, né, inconstitucionais. Correto? Não como a lei como um todo, né? Mas aquela parte, não é isso? Corretamente, isso. Eu acho que seria muito interessante se o doutor Tiago está com a inicial aberta, não está, Tiago? Estou com ela impressa.
Então, leia, eu acho que vai ser muito bom. Leia, porque, inclusive, quem quiser tomar nota dos artigos, inclusive até ler, né, doutor Ricardo, ler na íntegra da lei os artigos que estão com liminar já para imediata suspensão, acho que seria muito interessante, por favor. Claro, claro. Primeiro posso apresentá-los o pedido cautelar que foi manejado, e em seguida posso ler os dispositivos em questão da forma como estão na lei. Bem, mas por todo esforço requer. Tiago, desculpe interromper. É porque vários artigos são muito longos. Então, assim, acho que se você ler com calma, as pessoas anotam e daí depois podem consultar os dispositivos, né? Perfeitamente. Obrigado. Bem, seja concedida medida liminar acautelatória para suspender os efeitos das normas impugnadas, entre parênteses, artigo 3º, inciso 5º e inciso 8º, artigo 5º, no todo, artigo 7º, também todo, especificamente, inciso 7º, artigo 8º, artigo 20 e artigo 47, todos da Lei 14.515 de 2022, até o julgamento final da presente ação direta de inconstitucionalidade, na forma dos artigos 10 e 11 da Lei 9.868, que são dispositivos que autorizam o manejo dessa medida liminar acautelatória a ser apreciada antes do julgamento de mérito final. Quer que repita, doutor Ricardo, só os artigos ou ficou claro? Eu acho que sim, doutor Tiago, por gentileza de repetir, só porque se alguém quiser anotar, né? Claro, perfeitamente. Artigo 3º, especificamente, inciso 5º e inciso 8º. Artigo 5º, no todo. Artigo 7º, inciso 2º, inciso 3º. Artigo 8º, no todo, que é o artigo que trata do autocontrole. Artigo 20, por uma questão formal. E artigo 47, que é o artigo que permite a prorrogação dos contratos temporários de médicos veterinários. Okay. Também foi colocado pelo jurídico nosso no chat, para quem não tenha copiado, também está registrado. Eu acho que eu vou repetir a pergunta, porque como ela tem uma importância, porque como a gente teve aqui o pessoal migrando entre dois links, né? Embora o doutor João já tenha respondido, mais uma vez então a mesma pergunta, mas acho importante qual o momento, né, que a ANFA vai entrar com o pedido de amigos. A lei não estabelece um prazo específico, né? Como o Tiago respondeu anteriormente, o Supremo admite até o julgamento, até o início do julgamento. Então, o ANFA, como interessado, ele pode requerer o seu ingresso em tese a qualquer momento até o julgamento. Agora, evidentemente, nós já estamos alinhados, trabalhando na confecção da peça e, muito em breve, o ANFA sindical requererá a sua intervenção como amigo da corte, como amicus curiae, na ação direta de inconstitucionalidade, para defender a incompatibilidade constitucional. O doutor Tiago já comentou, mas eu gostaria também, mais uma vez, destacar que nós que temos críticas, né, em itens que nós consideramos inconstitucionais, muitas outras organizações que fazem parte de um grande coletivo que está defendendo o contrário à lei do autocontrole também devem entrar como amigos. No entanto, nada impede de que aqueles que são favoráveis, aquelas outras organizações aí que representam interesses econômicos também possam entrar, né? Isso o doutor Tiago já tinha comentado, né, doutor Tiago, mas era só querendo refazer de novo essa parte da pergunta para aqueles que entraram agora mais recentemente na live. Exatamente. Basta que eles cumpram os requisitos legais para ingresso na condição de amicus curiae, né, que é a reunião, né, no caso de organizações, no caso de entidades, reunião de entidades que tenham por fim e objetivos análogos e, eventualmente, que digam respeito ao objeto do tema que está sendo julgado,
e que tenham condição de efetivamente contribuir para o julgamento do processo pela Corte. Ok. Eu acho que o pessoal que está acompanhando, né, doutora Viviane, doutora Gabriela, principalmente as perguntas no chat, parece que não tem mais nenhuma pergunta, né? Correto? A gente acho que já poderíamos começar, correto, né? Correto. Caminhar aqui para as considerações finais, né, assim, dessa primeira live, que a gente... Não é a primeira live, né, doutor João Monteiro, doutor Tiago, porque nós já discutimos em outros momentos, enquanto PL do autocontrole. Então, nós estamos chamando agora a primeira live da lei, mas, na verdade, há muito tempo nós temos trazendo esse debate. E já para, então, essa parte das considerações finais, eu passo para os senhores e depois para o Rogério. Rogério, por favor. E aí a gente já vai indo para o encerramento da live, né? Então, doutor Tiago, doutor João Monteiro, palavra com os senhores. Muito obrigado, doutor Ricardo. Queremos agradecer novamente pela oportunidade desse diálogo direto, né, com os auditores e auditoras. É muito importante esse canal de comunicação. Por intermédio da Diretoria de Assuntos Jurídicos do ANFA, o escritório está à disposição para esclarecimentos de quaisquer natureza. Nós temos emitidos vários pareceres sobre as inconstitucionalidades apontadas, né? Então, queremos enaltecer o trabalho do ANFA sindical e essa mobilização que tem sido realizada contra o autocontrole tal como formulado, né? Infelizmente, esse assodamento levou a um estado inconstitucional, né, de legislata que deve realmente ser reconhecido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Assim confiamos. Queremos agradecer novamente a oportunidade, a parceria com o escritório Rita de Figueiredo, com a doutora Rita de Cássia Vivas, uma amiga, uma colega muito competente que subscreve a petição com o nosso escritório. Então, foi uma honra trabalhar ao lado. É uma honra estar trabalhando, porque é um trabalho que não se acaba com a inicial, é um longo trabalho. E é isso, estamos confiantes, porque o direito deve ser observado, a Constituição deve ser respeitada e as carreiras típicas de Estado não podem ser vulneradas, elas têm de ser observadas, porque são de extrema importância para o resguardo, né, não só da saúde pública, como também de todos os aspectos que envolvem o complexo setor agropecuário brasileiro. Tiago, por favor, se tiver alguma colocação mais. Obrigado. Faço coro às palavras do colega João Monteiro. Agradeço, né, aos auditores fiscais federais agropecuários que nos assistem e manifestar a nossa confiança de que conseguiremos o sucesso nessa empreitada, que logo mais nós possamos voltar a contar com a segurança alimentar que só uma auditoria forte, uma auditoria eficaz, que está interessada efetivamente com o interesse público pode nos garantir. Então, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Fazer uma pequena fala agora, Ricardo. Né, Rogério, jurídico aí? O Rogério está por aqui? Sim. Rogério, depois para encerrar, só lembrando, né, Rogério, antes de passar a palavra para você, que hoje Animal Equality também está promovendo uma outra live, daqui a pouco às 19 horas, estaremos juntos nessa discussão com diversas outras organizações também. Mais tarde, daqui a pouquinho, às 19 horas. Rogério, por favor. Reiterar os agradecimentos ao escritório de Herrão Braz, a presença do doutor João Monteiro, do doutor Tiago Linhares, muita presteza, sempre muito solícito, e agradecer mesmo, exclusivamente, em nome de todos os filiados e filiadas, e aos filiados e filiadas, nós estamos aqui à disposição, a Diretoria de Assuntos Jurídicos está à disposição de cada filiado, para não só nesse questionamento, não só nesse assunto, mas qualquer assunto de interesse da carreira, de interesse do filiado, a pronta resposta. Obrigado, doutor João, obrigado, doutor Linhares, obrigado, Ricardo, obrigado, Pablo, e às advogadas Gabriela e Viviane, que estão trabalhando silenciosamente lá na sala. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Agradecer especialmente aqui a presença do escritório Torre Herrão Braz, na pessoa do doutor João Monteiro. Agradeço honrosamente a deferência, doutor João. O senhor, mais do que ninguém, sabe que
Nosso trabalho foi profícuo, né? Foi muito intenso com relação à tramitação desse PL. Eu sou testemunha do trabalho de toda essa equipe, né? Que completa, que materializa o ANFA Sindical. Porque o ANFA Sindical é feito de pessoas, com muita energia para defender, né, as atribuições, os interesses da carreira e do consumidor brasileiro. Gostaria de dizer também que, em contato com o presidente José Bezerra, né, da Antefa, ele demonstrou total interesse em entrar também como amigos Cury, né, no processo, né, fortalecendo ainda mais essa lista de entidades, né, que vão colaborar para que essa ADI tenha uma aceitação plena dentro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço também a nossa equipe de advogados, a doutora Viviane, a doutora Gabriela, a nosso vice-presidente Ricardo Aurélio, o diretor jurídico Rogério, né, e a todos os auditores fiscais federais agropecuários que estão aqui presentes, mostrando o seu comprometimento, não só com a carreira, mas o seu comprometimento público, né, com a qualidade dos alimentos e aquilo que a gente entrega para a sociedade, que é o nosso melhor, né? As nossas realizações, né, enquanto profissionais e servidores públicos. Muito obrigado, que tenhamos o ano de 2023 de muitas realizações positivas, né, que possamos alternar essa chave e colher, né, resultados positivos esse ano. Sem dúvida, nós teremos um ano diferente, um ano muito mais positivo. Muito obrigado, pessoal, e um forte abraço.